muito legal, né? Sobre, tipo, homem usar maquiagem, pintar a unha, usar Giovana maquiagem. pro meu filho. O número de divórcios passou dos 440 mil. Para que você corresponda ao modelo de masculinidade ideal. E o abandono paterno é uma questão que vem preocupando. O mundo tenta te calar, silenciar sua expressão e te impedir de lutar. Mas em Gênesis 2:7, Deus diz que te fez homem. E com seu próprio fôlego te deu vida. Construiu sua identidade com autoridade, força e inteligência para amar, proteger, prover e liderar, para ser filho, irmão, marido, pai e sacerdote. E isso é hombridade de verdade. Que sejamos como Cristo, atentos, diligentes, responsáveis e intencionais. Homens que experimentaram a redenção. Glória a Deus. Então os irmãos estão preparados aí para a nossa jornada, né? Para Londrina, tenho certeza que vai ser muito especial, muito bom. E fala para o irmão que está aí, homem. Vá se você for homem. Né? Não era assim que a gente fazia quando a molecada, não é isso? Põe a mão aqui se você for homem, né? Quero, não. Eu sei que, lógico, cada um tem agenda, tem seus compromissos, mas se você puder ir, vá, né? Vai ser muito bom, vai ser muito especial. Momento de comunhão também entre os irmãos aqui, né? E vai ser muito bom, glória a Deus. Como é precioso a gente estar na presença de Deus, não é, irmãos? Como é bom. E a pastora falou que ela gosta do primeiro final de semana, da semana, e eu vou dizer para vocês que eu tenho muita expectativa quando a igreja está reunida, porque é algo que eu não posso ter sozinho em casa, nem em lugar nenhum. Há uma graça de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus reunido. Não é um lugar que está todo mundo certo, pelo contrário. Quem está certo não está aqui dentro, aqui é um lugar para quem está errado. Não é? Então esse é o nosso lugar, esse é o seu lugar, né? De gente perfeita, de gente que está na jornada, no caminho. É muito bom estar aqui. Bom, eu quero continuar falando sobre Filipenses. Eu vou precisar... Não, acho que eu tenho aqui. Ia falar para checar a hora aqui, tá bom. Vou continuar falando sobre Filipenses. E nós já fiz a contextualização, né? Então eu não vou fazer mais hoje, e eu quero falar nos versículos aqui, nesses primeiros versículos eu quero falar de Filipenses. Então vamos ler juntos aí, né? Vai projetar para a gente ler, como a gente tem lido Filipenses 1, né? Do 1 a 14, da NVI, vamos lá juntos, né? Acompanhe aí enquanto eu leio e faço a leitura, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês e com o Evangelho, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão,
quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Bom, já falei que Paulo escreveu essa carta preso. Paulo está na prisão, está na cadeia quando escreve essa carta, né? Pelo menos há um consenso entre os estudiosos que Paulo ficou preso 3 vezes. Então, 2 vezes em Roma, essa é a primeira vez que ele está preso, ele vai ser solto, ele está numa prisão domiciliar, o preso ele tinha que cuidar das próprias coisas, pagar a própria prisão, pagar a própria comida, então ele não tinha bolsa cadeia, não tinha nada, o preso tinha que custear a sua jornada, a sua estadia lá. Então, Paulo estava preso nesse sistema. Depois, ele sai dessa prisão e ele volta, isso não está descrito em Atos, mas ele volta a ser preso novamente, provavelmente no mesmo lugar que Pedro também esteve preso, e ali é o corredor da morte. Então, ele ainda não está no corredor da morte. Eu já falei que ele escreve algumas das cartas aqui. 1 Timóteo, ele escreve nesse momento, e a 2 Timóteo, ele escreve já no corredor da morte. Então, ele já sabendo que ele vai morrer e que já está selado o destino dele. Deus falou isso com ele, então ele está em paz com isso. Mas aqui, ele ainda continua preso. Mas Filipenses é tido como uma carta da alegria. Como é que pode a carta da alegria se a pessoa está presa? Como é que pode a carta da alegria se a pessoa está cerceada na sua liberdade, se ela não tem o direito de ir e vir? Estava lá dentro e vigiado 24 horas por dia, dentro de uma prisão, dentro daquele lugar onde ele estava, 24 horas por dia vigiado, com a guarda pretoriana, que são os 16 mil soldados, e Paulo aproveita para testemunhar e pregar, e 16 mil soldados são impactados com o testemunho de Paulo. Também, a gente vai ver que no final da carta ele fala, nos finalmente na saudação, todos da casa de César o saúdam. Então quer dizer que dentro do palácio de César, eles foram convertidos e foram salvos através do testemunho de Paulo. Paulo escreve aqui para eles no começo, dizendo o seguinte para ele: olha, tudo isso que aconteceu não foi ruim, não foi de tudo ruim. Eu não sei você, mas ele começa essa igreja, quando ele vai estar em Filipenses, ele começa essa igreja já sendo preso e sendo açoitado, ele vai para a cadeia, e aí Paulo e Silas estão lá cantando e celebrando, aí que ele é solto e tal, mas ele começa já sofrendo isso, né? E aqui ele fala: gente, tudo que me aconteceu não foi de tudo ruim, mas Deus tinha um propósito, e eu vejo que Deus tinha um propósito, né? E é interessante que ele começa a falar isso. Eu não sei você, né? Mas eu provavelmente não estaria com todo esse bom humor, porque quem sou eu comparado com qualquer que seja, com quem quer que seja, ainda mais com o apóstolo Paulo? Eu não sei como é que eu estaria, né? Mas você vê que não tem nesse momento um sentimento de derrota, um sentimento de desprezo, de perda, de abandono, diferentemente de 2 Timóteo, que ele vai falar: todos me abandonaram e eu fiquei só. Ele fala: Timóteo, venha logo, traga a minha capa por causa do inverno, e traga os pergaminhos, tragam a palavra, eu preciso ler, eu quero ler. Então ele, no final da vida, ele está ativo, não ativo fora em liberdade, mas ativo, vivo, com o seu espírito conectado com Deus e forte.
Então, como ele está, desse momento, vivendo toda essa história, mas o coração dele está cheio de fé, cheio de confiança. E aí, eu quero ler para vocês aqui o comecinho, eu vou ler o versículo 1 e 2, né? Vamos lá, fala, Paulo e Timóteo, Filipenses 1, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. O que acontece? Isso aqui é uma carta, fala comigo, uma carta. Isso aqui é o remetente. Eu não sei vocês mais jovens, não sabem nem o que eu estou falando. Né? Nem o que estou falando, mas havia um tempo atrás um papel, né? Papel, fala comigo, papel. Então, diz que velho gosta de papel, né? Eu gosto, né? E eu sou tão jovem, ainda não sou velho, né? Então, um papel que você escrevia, fala comigo, escrever. Então, você fazia, né, pulava a frase e tal, mandava notícia para alguém e tal, né? Aí a pessoa chegava lá, recebia esse papel que vinha dentro de um envelope, né? Isso, aí você fechava, ia ao correio, botava o selo, tal, e aí mandava lá. Então, atrás do envelope, você tinha que escrever o nome de quem estava endereçado, sim ou não? Como é que chama? Destinatário. Olha quanta gente velha, ou quer dizer, olha quanta gente... Né? E depois, e do outro lado, pequenininho, quem estava mandando era o mais gente velha, está vendo? Tá vendo? Era o remetente, né? E aí, então esse aqui, Paulo está dizendo quem é o remetente, quem é o destinatário. Começa com uma carta como outra qualquer. Então Paulo fala o seguinte, como é que ele começa? Não sei, quem será que consegue me entender aqui? Vamos fazer uma aula de interpretação, né? Então Paulo começa, graça e paz a vocês por parte de Deus, não, o versículo 1. Fala, Paulo, oi? Eu não vou perder a bênção, né? É teste, né? Eu estudei para falar, você viu como eu estou esperto? Obrigado, Sarinha. É porque eu sempre mando a palavra para a Sarinha na última hora, né, Sarinha? Hoje eu mandei quanto tempo antes? Muito tempo antes, né? Então acho que se ela não gostou, tenho que mandar na última hora. Não é que eu vou me vingar, é que eu vou mandar na última hora, tá bom? Então Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. Quem são esses? Os remetentes. Né? E os destinatários? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. O que eu pude dizer hoje? Paulo foi o remetente dessa carta, mas quem dirigiu Paulo para escrever foi o Espírito Santo. Amém? Para falar com o povo, falar com uma igreja que estava numa cidade, uma igreja que estava crescendo. Então hoje podemos dizer que que Deus está trazendo essa palavra para nós nessa manhã. E os destinatários aqui originários eram os filipenses, mas hoje podemos ser nós, amém? Amém? Então fala para o seu irmão, você é o destinatário hoje. Há uma mensagem para você e para mim. Aí ele está dizendo quem são, para quem é, e aí começa a saudação. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é que fazia antigamente? Né? Espero que essas mal traçadas linhas, não é isso? Chegue a vocês, né? Que vocês estejam bem. Não é isso? Como é que é? Me ajudem os mais velhos, como é que é isso? Plena saúde, né? Tal. E no final vai ser igualzinho, beijos para a madrinha, para o padrinho, para a mamãe, para a tal. Então ele está dizendo isso para você, amém? Então é uma carta. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é uma mensagem de Deus para o homem, é uma mensagem de Deus para nós, né? Então Paulo está mandando essa mensagem para eles. E é interessante, quando Paulo começa, põe no versículo 1, por favor, Sarinha. Quando Paulo começa, ele fala, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. Toda carta que você vai ver de Paulo, ele vai falar assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo tal. Aqui ele não faz isso.
E uma única carta, eu não me lembro qual é, ele também fala que ele é servo. Paulo, servo e apóstolo. Paulo aqui não usa das credenciais apostólicas dele. Ele não usa do título apostólico. Ele não usa a autoridade apostólica dele para falar com esse povo. Ele não usa a força que ele tem legal diante de Deus para exigir ou para comandar. Nada disso. Essa é uma carta não a autoridade sobre eles. Essa é uma carta de gente que ama, de gente que relaciona, não só pela autoridade, mas relaciona pelo amor. Essa é uma carta de alguém que está relacionando pelo amor. E é engraçado, eu já falei isso, Paulo tinha esse contato, que Paulo tinha intimidade com eles. Porque essa igreja foi a igreja que abraçou o ministério de Paulo, a igreja que se envolveu com Paulo, a igreja que financiou o ministério de Paulo, a igreja que mandou pessoas para ficarem com Paulo. Epafrodito está lá, e Paulo manda Epafrodito de volta para Filipos, porque ele ficou muito doente, quase morreu, recuperou, o povo preocupado com o Epafrodito, então Paulo manda ele de volta para Filipos, para os filipenses, junto com uma carta, e ele leva essa carta. Porque eles não só deram dinheiro para Paulo financiar o ministério de Paulo, mas não somente isso, mas deram dinheiro para ajudar os necessitados que Paulo havia convocado. Eles mandavam pessoas para servirem a Paulo enquanto Paulo estava preso. Pessoas que serviam a Paulo. Então, é interessante quando a gente olha para isso e começa a enxergar essas coisas, a primeira coisa que vem dentro do meu coração é que a obra de Deus, a obra do ministério, não é feita por um homem só. A obra de Deus não é feita por um homem só, por uma mulher só, a grande e poderosa missionária, o grande e poderoso apóstolo, ou pastor, ou seja quem for. A obra de Deus é feita pela comunidade, é feita por mais de uma pessoa, é feita por pessoas, pela coletividade. Quando a gente vê que, lógico, Paulo tinha a proeminência, porque esse era o chamado, era o ministério dele, mas ele estava junto, e é interessante, mesmo preso, Paulo não estava só. Ele só vai ficar só no corredor da morte. Daqui a alguns anos para frente, talvez mais 10 anos. É só esse momento. Mas Paulo estava junto com os seus irmãos. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando, Deus, quantas vezes a gente acha que tem que fazer as coisas sozinhos ou isoladamente? Quantas vezes a gente acha que vai conquistar alguma coisa sozinho? Eu acho que você pode conquistar talvez até alguma coisa ou outra, mas junto, em comunidade, você pode ir muito mais longe. Em Filipenses 2:25, Paulo fala sobre isso, sobre Epafrodito que estava com ele. Ele fala: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Epafrodito era um homem de confiança. É tão gostoso depois ler o que ele fala de Epafrodito. Dava uma pregação para uma reunião de homens. Então, que era digno de confiança. Fala assim, apreciai homens como ele. E aí você vai ver que ele é digno de confiança, porque fala assim, ele era cooperador. O que é cooperador? Ajudava, dava ânimo, incentivava, não competia, somava com ele. E não era só isso, era companheiro de lutas. Todo mundo tem lutas, mas você não precisa passar sozinho pelas lutas. Tem uma canção que fala, vou passando pela prova dando glória a Deus, não é isso? Ok, dê glória a Deus, mas duas pessoas dando glória a Deus, a glória fica dupla para Deus também. Você não precisa ficar sozinho, nós não podemos ficar sozinhos, não precisamos ficar isolados. Eu acho que há uma tentação de nós pensarmos que nós somos melhores, eu não sei você. Há uma tentação de pensar que, eu não sei, eu quero que você confesse. Eu duvido que às vezes você acha que você não é melhor. Você tem uma opinião, lá em casa é assim, né, Débora? Eu tenho uma opinião, ela tem outra. Eu sempre acho que a minha opinião é melhor. Né? Ela também. Não é? As meninas olham, a gente chama as meninas para se meterem no meio, não quero me meter nisso, né?
não quer ser minha companheira de luta, né, Gabi? Deixa eu lutar sozinho, né? Mas não é isso. A gente sempre vai achar que eu pensei tal. Mas todas as vezes que a gente acha que é melhor, a gente se isola. A gente se isola. Ou porque tem uma diferença de pensamento. Tem uma diferença de, a gente não deu certo nisso. Eu não vou mais lá naquela célula porque aquele líder, sabe? E a gente se isola, fica sozinho. Né? Acho que isso é problemático. Né? A gente acha que a nossa opinião é correta e deve ser aceita, e se não, nós nos aborrecemos. Né? É um desafio não aborrecer, sim ou não? É um desafio nós não nos aborrecermos. Esses dias eu tenho aprendido a ouvir opiniões que são diferentes da minha. Né? E está tudo bem. Está tudo bem, é só uma opinião que não é igual à minha. Né? Isso não me desqualifica, isso não me reprova. É só uma opinião. Né? E acabou. Né? E a gente é tentado a pensar que tudo que a gente faz é melhor. Né? E quando a gente se sente desprestigiado, a gente se afasta e a gente se isola. A gente não pode fazer isso. A obra de Deus é feita de gente que sabe que tem problema, que tem defeito, mas apesar das dificuldades, das opiniões contrárias, nós estamos cooperando para a obra do Evangelho. Não é a obra do Carlos, não é a obra da Débora, não é a obra do Davi, não é a obra do Sérgio, é a obra do Evangelho. Quando eu olho e penso nisso, eu falo, meu Deus, quanta coisa poderia ter sido evitada se a gente pensasse que a gente não é o dono da verdade. Toda vez que eu olho e vejo um post na rede social de um irmão falando do outro, apontando as suas diferenças, e o que nós temos de melhor, a nossa doutrina, porque nós somos arminianos, porque nós somos calvinistas, aquilo me entristece profundamente. Eu não sei como é que vai ser lá no céu, vai ter que ter um céu para quantas pessoas será? Para um tipo de pessoa só. Que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa? Então, quando a gente pensa e olha, eu fico, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Né? Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Aí eu fico pensando, quando ele fala a todos os santos que estão em Filipos, está falando da igreja, os santos que estão na igreja. E é interessante quando você vai olhar esse termo santos, assim, quer dizer muitas coisas, mas o mais forte quer dizer santo, que é aqueles que foram separados para algo sublime, grande e poderoso. É maravilhoso um negócio desse. Ele fala, a todos aqueles que foram separados para algo sublime, santo, consagrados, separados, marcados, com um propósito para algo especial que não era dessa terra. Né? Igual Lucas 2:23, o que cita Lucas 2:23? Está escrito assim, ele cita um texto do Velho Testamento que fala sobre a consagração do primogênito. Ele fala o seguinte: como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então quer dizer a mesma coisa, esse mesmo texto consagrado, termo, é o mesmo termo que está usando para santos. É o mesmo tempo. Então, quem são as pessoas? Quais são as pessoas que Paulo está falando isso? Aqueles que foram separados, consagrados, comprados para fazer algo específico, para pertencerem somente a Deus. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que será que é um negócio desse? Fala que eles foram consagrados, comprados, santos. A gente não tem essa visão de que a gente é consagrado para Deus. A igreja perdeu, eu perdi essa visão. Deus tem que restaurar isso para nós, que eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. Eu morri na cruz de Cristo e a vida que eu vivo, ela é de Deus. A minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, o meu carro é de Deus, essa roupa também é de Deus.
Ah, não, pastor, esse é seu. Ah, então leva quando você morrer, quero ver você levar. Se é seu, você leva. Nada que nós temos aqui é nosso. É de Deus. Quando você começa a olhar isso, os recursos, a sua casa, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Quando a gente começar a entender que tudo é nosso é de Deus, nós também vamos entender que tudo é de Deus é nosso. A gente quer entender, a gente só quer o que é de Deus. E a gente não quer dar a Deus aquilo que é dele. Quando ele chama isso, ele chama a igreja dos consagrados, em Mateus 6, 24, fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem entregou a sua vida para Jesus? Então a sua vida não é mais sua. Sim ou não? Quem é o dono da sua vida? Então fala comigo, eu não sou mais o dono da minha vida. Eu não sou mais o dono da minha casa, da minha família. Tudo é de Deus, eu dei tudo para Ele. Amém? Como fala a palavra? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo você entregou, tudo você entregou. Ele fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, não tem jeito. Ou a gente entregou, ou a gente é de Deus, ou a gente sabe que nós pertencemos a Ele, ou nós somos de nós mesmos. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Fala que Deus não gosta de competição. Deus não está interessado em competição, Ele quer você inteiro. Então, eu fico imaginando, pastor, mas que coisa mais chata, eu quero ter minha vida, eu quero curtir. Tem direito também, né, gente? A vida é tão curta, vamos curtir. Né? A analista está trabalhando na mesma empresa que eu trabalhei 30 anos, ela começou a trabalhar, e nesse primeiro momento ela trabalha também os horários não tão difíceis quanto os meus, mas aí de sábado e domingo nós vamos levá-la todos sábado e domingo em Pinheiros. Então hoje nós somos. A gente sai, acorda às 5 da manhã, pega o carro, depois leva ela lá para trabalhar, porque sábado é muito sábado, domingo, de madrugada, não tem gente na rua e tal, né? Então a gente leva, e toda vez que a gente vai levar, eu vejo tanta gente com tanta liberdade curtindo a vida, gente. Um dia eu vi um curtindo a vida andando de 4. Outro curtindo a vida com a garrafa de bebida, o copo de bebida no chão e catando cigarro. Hoje eu vi um curtindo a vida, baixado com a calça, mostrando o cofrinho todo. Eu preciso curtir a vida. A vida é tão pública, vamos curtir. Né? Fala, misericórdia, está difícil. Está difícil. Então a gente acha que a vida é nossa. Então eu acho que se a vida é sua, a mão, vai fundo, garoto, vai. Gata primeiro e vai viver a sua vida. Talvez lá no meio do caminho você encontre, entenda que curtir não é isso. Mas quando a gente entregou a vida para Jesus, a vida que vivia na carne, Paulo falou, não vivo mais. Hoje eu vivo na esperança do meu Salvador, aquele que morreu e ressuscitou por mim. Então, em Lucas 9, 23, o que Jesus fala para quem quer curtir a vida, para aquele que recebeu a Jesus? Vamos ler juntos? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se. Ai, que medo, mas tem alguma coisa errada. Isso não combina com o que a gente ouve hoje. Vai viver sua vida, querida. Você tem pouco tempo. Não é isso?
Faz sim, você quer fazer? Faz sim, boba. Não é? O quê? Perdoar de novo? Larga a mão de ser trouxa. Aí não pode falar trouxa, né, Débora? Larga a mão de ser inconsequente. Não. Né? Mas o que diz o Evangelho? Se alguém, quem quer vir após Jesus? Quem quer vir? Então isso é para você. Negue-se. Tome a sua cruz. Quando você tem que tomar a sua cruz? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tenho que acordar hoje e falar, Deus, eu vou carregar a minha cruz. A sua cruz não é a sua sogra. Eu vou te falar, nem é o seu sogro, nem nada, nem é o seu cunhado, viu? Viu, Davi? Porque eu estou muito pesado para você me carregar. Não é. A cruz é quando a vontade de Deus interfere com a vontade do homem, com a sua vontade. Aí é hora de você carregar a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Gente, mas que coisa interessante. Hoje, o que fala? Alguém tem que negar a si mesmo? Fala isso. Hoje, nem a Ju está aqui, que é psicóloga, né? E nem esqueci o nome da outra psicóloga. Oi? A Andréia está quase, né, Andréia? Mas, é bom que pelo menos já vai ter a Sueli do Tony também é psicóloga. Então já tem 3 aqui. Se precisar de ajuda profissional, tem onde correr. Mas é interessante, hoje em dia, ninguém quer falar de negar a si mesmo. Eu tenho direito. Quando Paulo escreve esse crente em Filipenses, é uma igreja rica. Sim, eu contextualizei para vocês. Sim ou não? De gente importante. Funcionário do governo de César. Gente de todo nível, de toda influência. E Paulo fala para esses homens. Vocês são santos. Vocês foram comprados. Vocês foram separados. O direito de vocês agora é servir a Deus de todo o coração. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Não é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e nunca mais olhe na cara daquele sem vergonha. Não é isso. Continue, avance. Eu escrevi algumas frases e começo a pensar assim. Enquanto eu tenho estudado essa palavra, é tão interessante isso. Eu vou com meu coração fica cheio. Eu fico pensando sobre isso. Ontem eu fui dormir pensando sobre isso. Sobre a igreja de Filipenses, sobre o que Deus estava fazendo, sobre o que Deus quer fazer, e aquela coisa, eu cheguei aqui hoje de manhã com o coração cheio disso, Deus, qual que é o meu desafio, o que eu preciso fazer, meu Deus, como é que eu faço para entender que eu sou santo, que eu sou separado, mas é tão difícil, meu Deus, eu fico pensando isso, meu Deus, me ajude, hoje eu estava orando aqui, Deus me ajude essa semana, eu preciso tomar as decisões certas, eu preciso parar de ficar enrolando, eu preciso parar de ficar procrastinando, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, meu Deus. Me ajude. Aí o Espírito Santo apareceu para mim assim, fez assim, ó. Agora você vai fazer. Não. Precisa abraçar a cruz. Tomar uma atitude e fazer. É só isso. É que nós, de linha mais pentecostal, né, a gente acha que o raio tem que descer do céu. Não é assim ou não? Ou ter um sonho. Quem gosta de sonhar? Eu também gosto. Eu também gosto da profecia, gosto do raio, eu gosto de tudo. Né? Tudo. Mas nada disso vai fazer com que eu abrace a minha cruz se eu não decidir dentro do meu coração. Eu não preciso que desça um raio na minha cabeça. Eu preciso só falar, Deus, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou continuar caminhando nessa jornada. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pai melhor.
um irmão melhor. Cunhado melhor não preciso, porque vocês dois sabem que eu sou maravilhoso. Meu cunhado está aqui, lá de Curitiba, ele veio aqui. Deus te trouxe aqui para você ouvir que eu sou maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. Então, nós não precisamos disso. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e falar, Deus, Senhor, faça em mim conforme está na sua palavra. E aí eu escrevi assim pensando, se o Evangelho não nos desafia a servirmos somente a Deus, ele é problemático. O Evangelho de Jesus Cristo tem que nos desafiar a nós servirmos a Deus, não a nós mesmos mais. Se o Evangelho não nos desafia a vivermos em comunidade, esse não é o Evangelho que o próprio Paulo está falando aqui. O Evangelho tem que me desafiar a viver em comunidade. Procurar o irmão, procurar relacionamento, procurar gastar tempo com ele, orar por ele, chorar por ele, lutar junto com ele, sofrer junto com ele. Às vezes você não pode fazer nada, só segurar na mão dele, frequentar as reuniões junto com ele. Se o Evangelho não nos desafia a vivermos no corpo de Cristo, eu não tenho medo de falar, mas provavelmente esse não é o Evangelho que nós ouvimos na igreja primitiva. Falou que todos tinham tudo em comum. E quem dizia o que tinha era seu? Nós precisamos ser desafiados pelo Evangelho. E se o Evangelho não nos leva à cruz de Cristo e ao sacrifício, provavelmente não estamos vivendo o Evangelho de Cristo em sua totalidade, em sua essência. Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos caminhar, nós precisamos abraçar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu acho interessante que quando ele vai falando, essa comunidade de santos, quem é essa comunidade de santos? Quem é esse povo? É o povo que viveu para isso, é o povo que entende isso. E ele fala, ele diz no primeiro versículo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Fala comigo, é povo de Deus, mas não é bagunçado, tem autoridade. É interessante isso, eu ouvia o John Walker falar, e eu concordo plenamente com isso, que ele falava isso. A estrutura, a autoridade dentro da igreja, ela existe, precisa existir. É igual a coluna vertebral dentro do corpo. Se você não tem coluna, o que você é? Se você não tem osso, o que você é? Uma ameba, talvez, né? Já pensou? Se tirar todo o seu osso, como é que faz? Né? Mas se você só tem osso, o que você é? Um esqueleto, você não tem vida. A estrutura da igreja, a autoridade da igreja, os bispos, os diáconos, os pastores, seja como for, ela precisa existir porque ela mantém a igreja firme, mas ela não pode aparecer demais. Se aparecer demais, quer dizer que está feio. Né? A Madre Basileia, ela falava uma frase dela que era, com firmeza e com ternura. É maravilhoso isso, né? Os santos que são chamados para viver em unidade, debaixo de autoridade. O que nos faz ser igreja? É onde há autoridade estabelecida por Deus. Se não há autoridade estabelecida por Deus, é qualquer coisa, mas não é a igreja de Deus. A igreja de Deus vai ter a autoridade estabelecida por Deus. E não é só um corpo que tem a coluna, mas Jesus é o cabeça desse corpo. Quando ele fala os santos, eu começo a pensar nisso. Colossenses 1,18 fala o seguinte, ele é a cabeça do corpo da igreja,
é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Essa é a igreja de Cristo. Ele é o centro da igreja, ele é a cabeça da igreja, que está colocada sobre a estrutura da igreja, que é a comunidade de irmãos que estão juntos, caminhando juntos, para fazer a vontade de Deus, para aquilo em qual eles foram comprados. Eu fico pensando assim, meu Deus, mas é muito difícil, eu tenho que renunciar, não sei o quê. As meninas sabem, eu falo isso tanto para a Analígia ou para a Gabriela, Débora e eu, nós nos convertemos muito cedo. Eu me converti com 10 anos de idade, a Débora com 9, Débora? 6. Ela tinha mais pecado do que eu, teve que converter antes. Né? 6 anos, pecava pra caramba. Eu não, sempre fui santo. Né? Converti com 10. Né? Mas, quando a gente olha assim, e vê que Deus nos chamou, nos converteu, e você foi chamado e convertido para viver essa igreja, para experimentar isso, para alcançar isso, e a gente olha e fala, meu Deus, nós somos felizes, nós somos realizados, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, quando eu falo para as meninas, eu falo para elas, olha, você pode fazer qualquer coisa, pode estudar, pode ter dinheiro, pode ficar milionária, pode ter profissão que você quiser, mas o segredo da felicidade e o segredo da realização plena e total é entregar a vida completamente a Jesus Cristo. A Gabi fala para mim assim, pai, o que você... Volte e meia ela pergunta, pai, que conselho você daria para você, com 20 anos de idade, agora que você vai fazer 60? Ou ela fala, pai, o que talvez você fez que você tornaria a fazer? E comecei a pensar, né, Gabi? Eu falei para ela assim, não sei, numa das conversas, falei, Gabi, uma das coisas que eu faria, talvez, é ter brigado menos. Quando você tem 20 anos, você acha que você é o dono de tudo, sim ou não? Você é o cara, né? E eu sempre fui muito bonito, então eu sempre chamei muita atenção. Sempre é verdade, gente, é um problema, né? Quem é bonito aqui sabe, né? Quem é bonito fala comigo, é problema ser bonito. Eu queria ser feio, gente, eu falo isso. Todo mundo tem dó de feio, fala, ai, coitadinho, ele é tão feinho. Não é? Mas a gente que é bonito, a gente sofre, não é? Sofre, não é? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Fiz as pazes com isso já. Mas ela fala, pai, o que você faria? Pai, e o que você faria? O que você fez que você jamais... que você continuaria fazendo? E ela conta a história. Eu tive oportunidade, quando era pequeno, de estudar, quando era adolescente, estudar nos Estados Unidos. Depois ir para Israel, morar em kibbutz, no Israel, ficar morando em Londres. Deus foi abrindo eu tive essas coisas. Pai, por que você não foi? Eu falei, porque Deus tinha um chamado para mim aqui. E eu larguei tudo isso, e eu não fui. E aí ela fala, o que você fez? O que você fez que você faria novamente? Você não arrepende? Eu não me arrependo. Quando eu tinha 10 anos de idade, de ter entregado a minha vida para Jesus. Ter entregue minha vida para Jesus. Tudo que eu conquistei, vocês, né? A família, os amigos, tudo que eu conquistei foi porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Hoje eu sou feliz. Felicidade não está em fazer a própria vontade. A gente é um poço sem fundo. Sim ou não? A gente é. Por mais que você queira, por mais que você queira, você vai continuar querendo ainda muito mais. Então nós precisamos abraçar aquilo que Deus tem falado conosco, viver uma vida dentro do Evangelho, estar conectados com Cristo, com a igreja. 1 Timóteo 3,15 fala o seguinte, Paulo falando para Timóteo, né, na primeira carta dele, escreveu de Roma, preso nessa primeira prisão, quando ele escreveu Filipenses, ele também escreve isso aqui. Ele fala o seguinte, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é do Deus, a qual é a coluna e o alicerce da verdade.
A igreja é a família de Deus. Agora eu estou pentecostal, estou todo arrepiado. A igreja é a família de Deus. Eu falo, estou escrevendo para você essa carta. Que se eu me demorar, para que você saiba como agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o alicerce da verdade. A igreja é a detentora da verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Hoje a gente não vê isso, a igreja é muita coisa. A igreja é um clube, a igreja é uma associação, a igreja é uma... sei o que é. Mas a igreja é uma família. Nós precisamos criar esse sentimento de família, sim ou não? Nós precisamos que Deus nos dê. Que nós façamos essa jornada de volta para esse lugar. Eu não sei como é a sua família, mas na minha família sempre tem às vezes alguns ajustes, sim ou não? 3 mulheres contra eu, você vê como é que eu sou ajustado lá dentro. Eu falei, contra eu, Débora? Senhor da glória. 3 mulheres contra mim, né? Não sei o que aconteceu agora, né? Eu olhei assim, fui influenciado por alguém aí. Posso nem falar o que é, né, Débora? Não, né? Então, mas a igreja é a família. Nós precisamos ter esse senso de família. Esse sentimento de família. E família você não abandona. Você abandona a família? Família você não traz, você traz família? Família você às vezes se desentende, sim ou não? Mas isso faz você se separar? Você volta atrás, é uma aliança, né? Em Hebreus 12, 22, Paulo fala, o autor de Hebreus, né, provavelmente não foi Paulo, a gente não sabe quem foi, né? Mas o autor fala o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse é o povo que Paulo está falando. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos santos que estão em Filipos, juntos com os diáconos e os bispos. Então, eu quero dizer para você, Deus está dizendo para nós, vocês são a minha igreja. Vocês são a minha família. Vou parar por aqui. Vamos ficar em pé, irmãos. Você sabe que eu tenho tido uma... Pedir para o Fábio, já pode vir, Fábio, hoje nós vamos encerrar. Eu tenho tido um sentimento assim bem interessante. Um sentimento de antecipação, de algo que eu tenho vontade de vir à igreja, porque eu falo, Deus, quem sabe eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir uma canção, eu ouvirei, o irmão vai falar alguma coisa para mim, que me dará uma chave, e vai ser um gatilho para poder entrar numa verdade que eu ainda não entrei, viver uma coisa que eu ainda não vivi. Eu tenho um sentimento de que esse é o lugar para as coisas acontecerem. Tem um relato do homem que estava aleijado, esperando o mover das águas, que o anjo descia de tempos em tempos. O primeiro que descia era curado e tal, e ele estava lá, e ele falou, mas não tem ninguém que me desça, ele estava sozinho. Então na hora que eu vou chegar, eu nunca vou ser curado, porque quando eu vou chegar, outro já entrou na minha frente, e Jesus está lá, e Jesus o cura, e Jesus restaura aquele homem. E eu falei, Deus, não é como esse tanque que o anjo descia para mover, mas o Senhor está nesse lugar. Quando nós estamos juntos, o Senhor está junto conosco. Me dá um coração que não esteja bloqueado para aquilo que o Senhor está falando e quer fazer. Me dá um coração que esteja aberto para que a sua palavra entre como uma espada dentro dele. E às vezes a gente vem para o culto, vem à igreja,
com tanta coisa dentro do coração, com tanto sentimento, tanta barreira. A gente julga o outro, vem brigado dentro de casa, brigou no carro. Às vezes está desanimado, está chateado com alguma coisa, está magoado, e às vezes até justo a sua mágoa, assim, justifica, vamos dizer. Ok, pisaram no meu pé, está doendo, né? Não vou fingir que não está doendo, né? Está doendo, ok. Mas às vezes eu falo, Deus, não me permita que ser bloqueado. Porque nós estamos chegando para a reunião da igreja com o Senhor. E algo pode acontecer. Eu não quero perder a minha oportunidade. Perder a minha oportunidade. É como Jairo, que era chefe da sinagoga. E ele vem, o cara tinha uma posição lá, tudo. Ele não poderia ser associado com Jesus. Era o chefe, era um dos principais da sinagoga. Os príncipes da sinagoga. E aí a filha dele está morrendo. E aí é uma multidão atrás de Jesus. Aí ele empurra todo mundo, se joga aos pés de Jesus e fala: a minha filha está morrendo, vem e ajuda-me. Talvez essa seria a única chance que ele ia ver Jesus. Ele falou: não vou perder a oportunidade. A história daquela outra mulher que chega, gruda estava doente, morrendo, hemorragia há anos, não lembro agora quantos anos, 12 anos, ela não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha nada. Quando ela saiu de casa, falou: Deus, é a minha última chance, eu não vou perder essa chance. Pegou, arrumou a última força que tinha, empurrou todo mundo, encostou nele. Aí eu vejo outra coisa, aquela mulher também que tinha a filha doente, demoniada, sei lá, perturbada. E ela fala, veste de judia, fala que nem judia, fala que é povo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele fala: não posso te atender, porque o pão é para os filhos. E ela fala: talvez essa seja a minha última chance. Mas os cachorros comem o que cai da mesa. Eu ouvi a Raquel falar uma coisa aqui um dia, que a cura é pão dos filhos. Que coisa maravilhosa. Talvez fosse a última chance. E recentemente, na nossa era moderna, eu vi o testemunho de uma mulher, de um grande homem de Deus, que orava por milagres tremendos que aconteciam. E um dia ele falou o seguinte: eu não vou orar por cura hoje. Hoje Deus me deu uma direção, não vou orar por cura. Milhares de pessoas esperando, aleijados esperando, gente com câncer esperando, cegos esperando. Ninguém. Aí falou: vem aqui, eu vou orar por, sei lá o que era, por visão, por revelação, por alguma outra coisa, sabedoria e tal. Não vou orar por cura. E uma mulher veio empurrando todo mundo. Chegou diante dele, ela falou assim: eu preciso ser curada. Aí ele falou para ela assim: hoje eu não vou orar por cura. Ela falou: mas eu estou morrendo. Foi a única pessoa que foi curada naquele auditório todo. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes nós perdemos a chance. Que não seja a nossa última chance. E eu quero dizer, as chances, eu quero dizer, elas se dão quando a igreja está reunida. Quando os irmãos estão juntos em comunhão. Quando Paulo fala aos santos que estão em Filipos, aqueles que aproveitaram a chance. Então que você possa aproveitar essa chance. Não deixe passar. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, eu não quero perder a minha chance. Quem sabe vai ser hoje. Quem sabe será hoje. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe as vezes que eu tenho agido tão egoisticamente e tenho servido a mim mesmo e não tenho servido a Ti. Eu sou servo do Senhor, não sou servo do Carlos. Me
ajude, Senhor. Que eu possa ser movido assim que eu for tocado pela sua presença e pela sua palavra. Deus, e o lugar para ser tocado é no meio do seu povo, Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelos irmãos que estão conosco, por aqueles que estão nos ouvindo longe daqui, em lugares que eu não posso alcançar, mas o Senhor nessa hora pode alcançar a necessidade. Senhor, alguém que está doente, alguém que está enfermo, alguém que precisa de uma restauração física, Senhor, Tu és o mesmo. A Sua igreja está reunida aqui, Senhor, não baseados na força de um homem. Quem somos nós? Mas nós oramos para que o Senhor faça a Sua vontade, que é perfeita, traga restauração, traga cura. Senhor, que nós não percamos a nossa oportunidade, que nós não troquemos a nossa herança, o nosso chamado, por algo transitório e passageiro. Senhor, que o Seu reino venha, que o Seu reino venha. Queremos encontrar a Ti. Eu só posso dizer ao Senhor nessa manhã que, Senhor, mas eu sou humano, eu vou viver tão pouco. Eu só tenho essa vida, eu quero que o Senhor use-a. Eu quero ser usado por Ti, Senhor, porque essa é a única vida que eu tenho aqui na terra, não terei outra. É minha hora, eu quero viver contigo pelo Teu Espírito Santo. Fala com o Senhor nessa manhã. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, é minha hora, eu quero viver, Senhor, para Ti. Talvez você vai ter que abraçar a cruz, coisas que você está fazendo, você sabe que está errado. Às vezes não está errado, mas parece que está errado, então pare. Ajuste. Senhor, me ajude. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pela Sua graça. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Não há felicidade fora de Ti. Não há felicidade fora de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fala comigo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a família de Deus aqui nessa terra, para fazer a vontade de Deus. Amém? É muito bom chamar o outro de irmão. Por isso você pode chamar o outro de irmão, porque nós somos a família de Deus aqui na terra. Amém? Amém? Fala comigo. Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a Sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o Seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da Sua face. Que o Senhor me dê a Sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade e, acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém? Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Aleluia. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Anote agora a nossa programação do mês de setembro. No dia 26, sexta-feira, teremos vigília a partir das 23 horas. Guarde essa data. E atenção, homens, por causa da conferência de homens que acontecerá em Londrina
não teremos nossa reunião de homens no dia 19. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.